Meus queridos, TRXF despencou. Essas tomadas de decisões da gestão aí tá satisfazendo muito mais o interesse da gestora TRX ou os interesses dos cotistas. Fato é que crescendo demais o portfólio e cada vez fazendo subscrições maiores, isso aumenta a taxa de administração do gestor. E tem muita gente que tá pé da vida com a gestão do TRX, justamente porque tá fazendo emissões absurdas. Eles praticamente dobraram de tamanho em menos de 12 meses e agora lançaram a subscrição de 5 bi, que pode chegar até 10 bi, o que triplicaria o tamanho deles. E aí, com certeza, grande parte daqueles que ficam com medo do que está por vir tende a julgar a gestão pelo conflito de interesse. Mas tá fazendo a subscrição só para poder aumentar a taxa de administração. E de fato, isso é verdade. Se aumenta o tamanho do fundo, aumenta a taxa de administração. A gente vai falar sobre o que causou tamanha queda no TRX F11. Hoje eu fiz uma live com o gestor do TRX. Eu não sou cotista do TRX F11, tá? Eu tô aqui só fazendo sua tarefa de casa. Eu até entrei em contato com o RI, um monte de gente postou vídeo ontem falando, que não sei o que, que não sei o que. Eu esperei um pouquinho, entrei em contato com o RI da gestão, tá aqui, ó. Mostrar para vocês aqui, ó, tirando aqui dúvidas com a gestão e realmente quero te passar tudo aqui. Fiz sua tarefa de casa, você vai entender por que o TRX F11 caiu, se faz sentido, se não faz, qual que é o risco do TRX F11. Lembrando que eu não sou cotista do TRX F11, tá? Eu não sou cotista, então eu vou te falar de maneira bem parcial, porque eu não tenho nenhum motivo para defender um ativo que nem parte da minha carteira faz. E é óbvio, ativos que fazem parte da minha carteira também não tem motivo de defender, não. Então senta aí de maneira confortável, que a gente vai ler alguns documentos que separei aqui, depois a gente vai dar uma olhada em alguns informes, e aí eu montei uma planilhinha aqui só para você entender uma coisa que pouca gente está falando, porque a verdade é que tá todo mundo preocupado demais com a subscrição, mas tem pouca gente falando do consumo do VP. Você vai entender o que eu quero dizer. Então vamos lá, para a gente entender o começo de tudo, não tem como você ir por manchetezinha, tá? E não tem como você que se considera um investidor de verdade, você que tem TRXF na sua carteira, você estaria sendo irresponsável se você não consegue acompanhar os documentos que ele solta. Então, aparentemente o TRX F11, como se movimenta demais, ele exige de você um pouquinho mais de responsabilidade na hora das leituras. Não é nada que vai tomar o seu tempo do mês, você vai passar o mês inteiro só... Não. É 2 minutinhos, soltou um fato relevante, 2 minutos você lê o fato relevante. Na verdade é que você não tem disciplina ou não tem uma plataforma que te notifica dos fatos relevantes, né? Aqui na Word, todo mundo que é assinante da Word consegue vir aqui, configurar a notificação e colocar aqui para receber as notificações, seja por WhatsApp, seja por e-mail, você vai receber todas as notificações. Então o TRXF lançou na CVM o documento, vai chegar lá para você no seu WhatsApp também. Talvez seja isso que está faltando para você. Então eu selecionei aqui e a primeira coisa que eu quero te mostrar é essa diferença aqui, ó. A gente está olhando o informe mensal estruturado, eu tô aqui no padrão da Word, né, que fica mais organizado do que o padrão da CVM lá, e aqui você consegue ver a competência, ó. Então, lá do mês 10 de 2025, vai ligando os pontos, que aqui eu tenho que te contar uma historinha para você entender o que está acontecendo. Então, lá no mês 10 de 2025, que é outubro de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de 3,2 bilhões, beleza? Fez uma subscrição de cota gigantesca, comprando ativos por cota, lembra? Começou a comprar um monte. Nossa, mas eu lembro que eu fiz assim uma live com os alunos e a gente foi ler todos os fatos relevantes dos últimos 2 anos do TRXF. A gente demorou 3 horas só lendo fato relevante, atualizando a história do TRXF. Muita gente comprava TRXF comparando TRXF com HGRU, porque HGRU era fundo de renda urbana, TRXF começou com imóveis de renda urbana. Hoje o TRXF é outro bicho, não é fundo de renda urbana. Muita gente acreditava que ele ia ser, mas desde o início ele mesmo já dava a entender que ele seria um tipo de solução híbrida, onde teria todos os setores, né? E hoje a gente consegue ver, pô, tem hospital, tem hotel, tem renda urbana, tem logística, tem laje, tem shopping, tem tudo. Então ele é uma solução híbrida mesmo, multissetorial, beleza? Essa era a intenção dele mesmo, só que no começo ele usou a renda urbana para conseguir catapultar mais rápido o seu resultado, né? Então por algum setor ele ia ter que começar, não dava para ele começar comprando um de cada, porque o patrimônio era pequeno. Então olha só o que aconteceu depois dessa subscrição. Eu tô pegando aqui ó, a competência de fevereiro desse ano. Então passou ó, lá do mês 10 pro mês 2. Mês 10, aí passou 11, 12, primeiro, né, janeiro e fevereiro. Ou seja, passaram-se 4 meses. Olha o patrimônio líquido do fundo, 6,3 bilhões de reais. Ou seja, a gente saiu de 3,2 para 6,3, dobrou o tamanho em menos de 6 meses.
beleza? Essa subscrição foi gigantesca, compraram-se vários imóveis, aí você pode discutir se a compra dos imóveis foram boas ou não, né? Se os cap rates alocados foram bons ou não. Isso aí a gente já discutiu em outros vídeos do TRXF. Eu já fiz uma live aqui com o gestor TRXF, a gente fez todos esses tipos de perguntas para ele. Eu realmente sou bem incisivo nas perguntas, eu não fico passando pano para gestor não, então eu cutuco na ferida mesmo. A última live que eu fiz aqui com o Pedro do GGRC, fiz umas perguntas bem ousadas lá para ele também. É muito interessante que você assista essa live também, se você gosta desse mundo dos fundos imobiliários. E aqui a gente chega numa conclusão. Toda vez que a gente tem subscrição, a gente tem aumento do número de cotas. Aqui você consegue ver que as cotas emitidas lá no mês 10 de 2025 era 32 milhões. Aqui 62 milhões. Ou seja, a gente dobrou o número de cotas, certo? Aqui o valor patrimonial da cota tava lá, ó, lá no mês 10, tá? Lá no mês 10, R$ 100,73. Então, depois da subscrição, ficou R$ 100,95. Ou seja, a subscrição não foi ruim, ele ganhou valor patrimonial, beleza? Só que aí, de lá pra cá, e aqui a gente tá olhando fevereiro, tá? Fevereiro. Não tem tanto tempo assim não, tem 5 meses. 5 meses de documentos públicos aí, beleza? De lá pra cá, o que aconteceu com o TRXF? Então, já atualizamos até fevereiro. Vamos ver o que aconteceu de lá pra cá. Eu vou pegar só os últimos 2 meses aqui. Primeira coisa que você tem que entender é que o TRXF, ele é um fundo movimentado. Então, ele compra muito, vende muito. Ele tem uma gestão ativa bem peculiar. Inclusive, foi essa própria gestão ativa que te possibilitou receber, por exemplo, R$ 1,50 de dividendo no mês passado de extraordinário. Eu não tenho cota, não recebi não. Normalmente ele paga 93 centavos. O lucro por cota foi muito grande em junho e como finalizou o semestre, por conta da venda, ele teve que distribuir mais. Então distribuiu um extraordinário lá, beleza? Inclusive, extraordinários não são pouco recorrentes no TRXF. Ó. Como ele faz muita venda, normalmente sempre quando finaliza o semestre ele paga um extraordinário. Ó. O que estava pagando na casa de 90 centavos aqui pagou 1,5. Aí estava pagando aqui na casa de 93 centavos, ó. Aí pagou 2,50 aqui. Aí tava pagando na casa 93 centavos de novo, pau, 1,50 de novo. 93 centavos, pau, R$1. 93 centavos, isso aqui foi o que aconteceu mês passado, né? 1,50. E aqui voltou de novo para 93 centavos. Então tá 93 centavos como uma renda recorrente. E aí, sempre quando ele faz venda e acumula isso dentro do caixa distribuível do fundo, ele distribui no final do semestre, porque é lei dos fundos imobiliários distribuir 95% do lucro no semestre, beleza? Então o que aconteceu? A gente já pegando aqui os últimos relatórios, aqui você já consegue ver que ele fez uma compra, ó. O valor da transação é 260 milhões, e eu quero que você veja como que ele está comprando, que a gente vai discutir depois, tá? Desses últimos fatos relevantes aqui, a gente vai discutir depois, vou te dar a conclusão aqui, inclusive com o que eu conversei com o RI. Então aqui, o valor de transação foi 260 milhões, 30 milhões mediante as subscrições, como vai ser o pagamento, né? Primeiro, 30 milhões vai ser em subscrição de cota, então vai entregar cota. 114 milhões vai ser pagos à vista com dinheiro, moeda nacional, e os outros 114 milhões serão pagos em até 6 meses contados da data de fechamento. Não fala como, se vai ser por subscrição, se vai ser por dinheirinho, mas ele vai pagar 30 milhões em cotas agora, 114 em dinheiro e os outros 114 vai pagar depois, em cota ou em dinheiro, a gente não sabe ainda por enquanto, tá? O que ele comprou aqui? Foi um imóvel lá no Rio de Janeiro, o Hotel Emiliano, localizado na Avenida Atlântica, número tarará, na Copacabana. E a aquisição vai contar aí com um contrato de locação de 20 anos, sendo 10 anos pro Hotel Emiliano, né? Então imagina que existe lá o prédio, o TRXF comprou e fez uma parceria com o próprio Hotel Emiliano para poder ele ficar ocupando lá durante 20 anos. 10 anos vai ser na tipologia atípica, com multa rescisória equivalente a 12 aluguéis mensais fixos, e depois vai mudar, depois de passar 10 anos, vai mudar para a modalidade típica, com multa rescisória igual, de 12. Ah, então o que muda, Léo? É porque o atípico, dá para você fazer o reajuste pelo IPCA, mas não dá para você fazer revisional e aumentar preço. O típico, dá para você fazer o reajuste normal de IPCA e dá para você revisionar preço. Então, aqui no caso, ok, não foi um contrato ruim não. Uma coisa que você tem que se atentar bastante nas compras são os cap rates das compras. Se o fundo está pagando caro ou não pelo imóvel. E aqui a gente consegue ver qual foi o cap rate, né, do imóvel. Então aqui você consegue ver o detalhamento, ó, 260 milhões, Grupo Emiliano, aqui você consegue ver o prédio, né, enfim. Mostra aqui a quantidade de quartos, enfim, tudo certinho. E aqui o yield estabilizado após pagamento total, né, porque no começo ele vai ter um yield bem grande.
nos 6 primeiros meses, porque ele vai pagar só metade. Então, durante 6 primeiros meses, ele recebe todo o valor da parcela, mas ele só pagou metade, ele só vai pagar a outra metade depois, em 6 meses, né? Então, aqui fica com yield de 20 e aqui vai ficar com yield de 10. Já expliquei isso várias vezes aqui pra vocês, né? Como é um vídeo de sábado, que normalmente eu não tô gravando muito no sábado, né? Vou tentar fazer um vídeo mais rápido aqui e pular algumas explicações mais lógicas que já fiz em outros vídeos. Se você não me acompanha, tá caindo aqui agora, porque você é cotista TRXF e você tá procurando um vídeo aí pra você assistir, pra te explicar, eu te convido a se inscrever no canal se esse vídeo te ensinar alguma coisa diferente do que os outros, porque eu sei que muita gente já soltou vídeo de TRXF. Se eu te dar alguma detalhada mais profunda pra você entender de verdade o que tá acontecendo, aí você se inscreve no canal, beleza? Então essa compra aqui podemos dizer que foi bom, né? Hoje o TRXF ele paga na média aí de 12%. Joga lá pro VP mesmo, PVP de 1, pagando 93, vai pagar ali em torno de 9,3% de yield, beleza? 9,3% de yield no VP de 100. Depois a gente vai falar que o VP caiu, mas enfim, vamos pegar aqui. Sabendo que o fundo tem um yield médio de 9 a 10%, quando ele faz compra acima disso aqui, ó, quando ele compra lá um hotel a 10%, isso significa que ele mantém o yield dele, certo? Ele mantém o yield dele. Quando ele compra acima de 10, que é raro isso aqui acontecer, né? Por isso que é tão difícil um fundo continuar crescendo, dobrar de tamanho, triplicar de tamanho e manter o mesmo yield alto, se é que ele já tinha um yield alto, aumentando qualidade. Esse foi um dos grandes desafios do Pedro, da gestão do GGRC. E a gente até conversa sobre isso. Como, Pedro, que você vai transformar o GGRC num fundo cada vez mais confiável, cada vez com imóveis melhores, com inquilinos melhores, e manter esse yield de 12%. Como? Esse é um desafio. Se você quiser saber o que ele respondeu, clica aí e vai assistir essa live. Mas aqui você consegue entender que compras piores do que 9%, tudo que for cap rate menor do que 9%, isso aqui vai abaixar o rendimento do fundo. Então hoje ele paga 0,93 aqui de renda recorrente, porque realmente compras foram feitas muito boas, e tem aqui uma característica bem importante do TRXF, que ele é um fundo extremamente alavancado. Ele é bem mais alavancado do que a média do setor. Se bem que o TRXF tá virando um bicho que só existe ele nesse setor, né? Tá engolindo tudo, tá engolindo tudo. Então, ele é bem alavancado, eu já vou te falar sobre a alavancagem também. Isso aumenta um pouco o yield, né? E para que ele continue distribuindo esse yield, ele sempre tem que manter essa alavancagem. Porque se ele quita a alavancagem, o yield vai cair. E aí a galera vai ficar triste, porque, pô, tá acostumado em receber 1% TRXF agora, né? Nessa janela de tempo. Então, perceba, não é um fundo que você vai dormir tranquilo, colocando ele na carteira, sem acompanhar nada, com alavancagem. Eu não tô falando que a gestão é ruim, tá? Mas eu tô dizendo que realmente ele carece um pouquinho mais de atenção. Não é um BTLG da vida, que é só ativo logístico, só imóvel AAA, last mile. Os mais longe estão a 60 km e tem 2% de alavancagem. Esse aí você compra, você dorme tranquilo. Por isso que o rendimento é bem menor. Então não dá para você querer, é porque tem gente que quer o rendimento maior que existe, então ele quer um fundo imobiliário que renda 15, que tenha só galpão logístico, que é teoricamente o mais seguro, só com inquilino top, então só Mercado Livre, Shopee, só os inquilinos top. Ele quer que repasse a inflação no dividendo, ele quer que tenha zero alavancagem, ele quer que... pô, então aí você tem que criar esse fundo, que aí eu também invisto nele. Não existe isso, né? Então se quer mais rentabilidade, você vai correr um pouquinho mais de risco. Se quer mais segurança, menos risco, você vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor. Então aqui o cap rate foi ok. Por que eu tô te falando? Porque você vai ver que várias outras compras não tiveram esse cap rate. Olha as outras aquisições, a gente já fez vídeo sobre isso. Teve aquisição aí de 8%, de 7 ponto poucos por cento, de 10%. Então, você tem que ir olhando isso, porque se o cap rate médio do portfólio é 9, eu fico sistematicamente fazendo compras de cap rate de 8. A não ser que tenha uma grande valorização do imóvel para eu ajustar isso e cobrar mais caro o aluguel, porque cap rate subir em relação ao que eu paguei, né? Ou ao que custa o imóvel, se eu tô com essa provisão de subir o aluguel, beleza. Mas se sistematicamente eu fico comprando abaixo do portfólio médio, o cap rate portfólio médio do fundo, teoricamente eu vou, inegavelmente, em algum momento, cair um pouquinho o rendimento. Não tem o que fazer. E aí, para justificar um cap rate mais baixo, a qualidade tem que ser um pouquinho mais alta. Beleza? Então esse primeiro documento aqui a gente já leu, foi a compra do hotel, beleza? Aí vamos pro próximo aqui, ó. Este aqui é uma compra gigantesca. Olha o tamanho dessa compra, 2,1 bilhão de reais. 2,1 bilhão. Bilhão mesmo, não vou nem falar em plural, só para você ficar encabulado. É 2,1 bilhão. Aqui ele está comprando 2 galpões logísticos no raio de 15 km de São Paulo, last mile, qualidade pura. Um galpão logístico na cidade do Rio de Janeiro. Um imóvel logístico, Extrema Minas Gerais também é uma exposição muito boa, de qualidade de localização. E potencial aquisição direta das lajes comerciais nos pavimentos 2
ao 18º. Aí muita gente, saiu várias notícias, né? O TRXF comprou 17 lajes. Aí você pensa, 17 prédios diferentes, você vê o tanto de manchete, meu Deus, dá uma raiva. Dá vontade de pegar os caras que escrevem mesmo, assim, com má intenção, pra fazer clickbait, fazer a galera desesperar, porque quer que clica na notícia. Vamos lá pegar o cara e dar umas balançadas assim, né? Porque, meu Deus do céu, mas não é 17 lajes, prédios diferentes. 17 andares do mesmo prédio, tá? É do mesmo prédio, é um prédio só, 17 andares. Do edifício situado na cidade de São Paulo. Então, 2,1 bi. Agora vamos dar uma olhada nos cap rate. Tá aqui, ó. Aqui 2,13, né? Esse imóvel aqui, tem muita gente achando que é esse prédio, não, mas esse prédio aqui é só uma imagem ilustrativa. O prédio mesmo das lajes aí, né, do segundo até o 18º andar, é um prédio que está sendo construído pela Cyrela, que vai ser locado pela Nubank. Tá terminando ainda, nem terminou. Vai ser locado pela Nubank. Provavelmente deve ser aí uma sede bem importante, porque é um prédio absurdo. Então, um inquilino bom, né? Aqui a gente consegue ver, ó, o yield on cost em 12 meses, 10,4. Opa, se é 10,4 nos primeiros 12 meses, vamos ver como que é esse pagamento, como que esse pagamento vai acontecer, porque se esse pagamento for acontecer aqui de maneira parcelada e metade vier depois, significa que o cap rate vai ficar metade disso, né? Aqui, inclusive, ele aumentou um pouquinho a complexidade da estrutura, não é nada muito difícil de entender, mas é que essa estrutura foi mais como uma forma de conseguir um relacionamento com a Cyrela, né? Aqui como que vai fazer, ó? TRXF vai investir nesse fundo CIA Capital aqui logístico, CIA Capital corporativo, aqui vai ficar o edifício corporativo e aqui vai ficar os 4 imóveis logísticos. Qual que é o probleminha aqui, ó? A CIA Capital é uma gestora independente fruto da associação entre Cyrela e profissionais especializados, combinando visão proprietária e disciplina de investimento. Isso aqui é uma outra gestora, tá? E eles vão pagar sim taxa de gestão para esses caras aqui. Então não é igual, por exemplo, um Gari da vida que cria fundos imobiliários para poder alocar o seu patrimônio para eficiência de alocação, só que os fundos imobiliários que tem lá, é eles mesmos que fazem a gestão e eles conseguem zerar a taxa de administração dessa gestão. Então, aqui no caso do TRXF, só mostrando aqui uma parte do relatório, eles têm agora vários fundos casca, né? Então tem esse fundo casca, isso aqui eles têm 100% dele. Logo, e eles que fazem a gestão. Logo, aqui eles isentam a taxa de administração. Só que aqui é diferente, aqui não. E aqui ele diz, né? A operação marca o início de um relacionamento estratégico entre a TRXF e a CIA Capital, ampliando nosso fundo às oportunidades originadas pela maior plataforma aí de construção. Aí ele mostra como vai ficar o portfólio aqui. Valor investido em imóveis de 9 bi vai passar para 11,3 bi. Número de imóveis vai crescer 5, né? E aqui a estimativa de distribuição continua aí, né? 90 a 93 centavos. Como que vai ficar aqui o portfólio de imóveis depois da aquisição? 45% logístico, 39% varejo, ainda tem um pouquinho de hotel, educacional, shopping, renda urbana e tal. Isso aqui nessa aquisição, tá? Só que depois disso ainda teve outras coisas. Vamos lá. Aqui você viu que não foi citado muito bem aqui a forma de pagamento por enquanto, né? Você viu que ainda não foi dito aqui como que eles vão pagar. Já já eu vou te sugerir como é que eles vão pagar, eu acho, né? Não dá pra gente saber. Logo depois desse fato relevante, veio esse outro fato relevante. Olha só que, lê junto comigo, tá? Nova emissão, a 13ª emissão de novas cotas do fundo. Aí primeiro vamos dar um pause aqui para eu te explicar uma coisa. Aqui, ó, se você pega aqui o gráfico de um ano do TRXF, você vê que ele estava cotado a 100 aqui. Em março, aqui em abril, maio, assim mais ou menos, ainda estava com VP de 100. Tá aqui, ó, VP de 100, VPC de 100, em março aqui, ó, competência de fevereiro, VPC de 100, beleza? Valor patrimonial por cota de 100. O que que justificava essa queda aqui? Parte da queda é por conta do cenário macroeconômico, não tem como a gente tirar esse fato. Ah, mas sempre essa justificativa. É, porque o cenário macroeconômico ainda não mudou, então a justificativa ainda existe. Só que grande parte foi pela pressão vendedora da última emissão. Lá, lembra que eles dobraram o tamanho, comprando tudo por cota? Os donos que receberam essas cotas estão vendendo. E essa pressão vendedora faz a cota ficar, não digo caindo demais, mas pelo menos travada, não sai dali. Não sai dali, beleza? E a galera sentiu isso no GGRC, sentiu isso no Gari, sentiu isso no TRXF, que é realmente um remédio amargo você conseguir comprar os imóveis entregando cotas. Então você traz imóveis para dentro do seu portfólio sem aumentar a alavancagem, ótimo, perfeito, aumenta a diversificação no momento que não dá para captar. A estratégia de comprar por cotas não é ruim, só é ruim quando ela é mal feita. Um exemplo, tudo que é mal feito é ruim, né? Você compra uma faca afiada aí pra cortar sua picanha. Não é bom quando você passa assim, ó, desliza a faca e corta a carne? Você sente uma satisfação, na verdade? Quando você coa o cafezinho e sobe aquele cheiro. Só que tem um lado ruim também. Você tomar
1.000 mg de café, taquicardia, pode gerar arritmia, você vai induzir ansiedade, descontrole de pensamento, porque a cafeína que pode ser bom, e é comprovado neurocientificamente que se você consumir 200 mg no período da manhã, você aumenta a sua capacidade cognitiva. A faca afiada é boa, mas pode cortar seu dedo. A emissão de cotas para comprar imóveis por cotas é bom, só que você pode arrebentar com a sua cota. Por quê? Porque vai ter tanta pressão vendedora, e se você faz isso de maneira descontrolada, realmente a cota vai ficar cada vez mais afundada. É mais gente vendendo. Ah, Léo, mas tem um lock-up. Mas de lock-up a lock-up, o book vai ficar chorando, né? É lock-up pra quê? Lock-up pra quê? Lock-up pra quê? É lock-up de 10 bilhões. Ainda é muita coisa, entendeu? Mesmo que seja um lock-up de 100 mil de negociação, 10 negociando é milhões, né? Então, isso aqui foi a pressão que aconteceu. E aqui, quando anunciaram, ó, tava em 91,10, que já tava barato o TRXF. Nessa época aqui já tava barato o TRXF, gente. Já fez cálculos. Não é que o TRXF tá ruim, não. Tá pagando pra caramba. Cara, uma renda contratada aqui de 1,2% ao 1,1% ao mês, é loucura, tá muito barato. Só que qual que é o problema aqui? Quando lançaram de novo a subscrição, esse pedido de subscrição aqui, olha o que aconteceu com a cota, ó. Caiu aqui 7,3%. Já deu uma recuperadinha, mas 7,3% no susto, né? Vamos ver o que tá falando essa subscrição? Ó, 13ª subscrição, acabaram de fechar um, abriram outro. Montante inicial da oferta, 5 bilhão. E olha só aqui, ó, cotas de lote adicional, pode ser até 100%. Por lei, é até 25%, você pode fazer se você não tiver capital autorizado. Como eles têm capital autorizado, eles podem emitir lote adicional de 100%. Ou seja, 10 bilhões, galerinha. Mais 5 bilhões, né? 5 bilhão mais 5 bilhão dá quanto? 10 bilhão. 10 bilhões, mano. Se hoje o patrimônio líquido já tá aí na casa dos 6,3, na verdade hoje tá um pouquinho menos, que eu já vou te explicar, que esse é o detalhe que a galera não tá explicando. Se hoje o patrimônio líquido tá aí na casa dos 5,9, 6,3, pô, vai pra 16, dobrar ainda mais. Aí muita gente pausou e falou assim, caramba, deixa eu pensar aqui. Eles acabaram de fazer uma subscrição, arrebentaram com a cota lá, porque tá pressionando, né? Não tem previsão de quando essa cota vai voltar ao VP. Ah, se melhorar o cenário macroeconômico, ela vai voltar ao VP rápido? Talvez não, porque ainda vai ter pressão vendedora. Então a gente não tem essa previsão de quanto vai voltar. E aí você para assim e pensa, pô, mas a gestão vai emitir mais 10 bilhões de reais, cara. Será que eles não estão só com pressa de crescer porque a taxa de administração é sobre o valor de mercado? Mesmo que a cota caia, como tem muito mais patrimônio ali, como tem muito mais valor, pô, eu vou cobrar muito mais taxa. Aqui, ó, no relatório você consegue ver quanto que é a taxa que eles cobram. Ó, 1% sobre o valor de mercado. O valor de mercado aqui tava esse número de cotas vezes, na época, 91. E agora, apesar de ter caído, pô, é esse volume de cotas vezes esse valor aqui, né? Então, a taxa de administração sobe. Isso aqui cria desconfiança na galera. Cria desconfiança. Não tô dizendo que a gestão do TRXF tá fazendo isso para poder ganhar mais taxa de administração. Não é só por isso. Eles vão ganhar mais? Vão. Eles estão lidando com muito mais imóveis e tal, né? Mas eu quero separar aqui os investidores que justificam isso e não estudam, que justifica isso, ó, tá vendo, é ruim, não sei o que, tá, vou sair da cota, e vende a cota. Tem esse tipo de gestor, então o cara falou assim, pô, será que é isso mesmo? Cara, se for isso eu vou ficar muito chateado, mas peraí, deixa eu dar uma estudada aqui, deixa eu ver o que pode acontecer, e aí ele estuda antes de sair da cota, se quiser sair da cota até pode sair, mas ele estuda antes de sair da cota, né? Não é aquele alarmista que só lê as coisas e fica doido. Calma que eu vou tentar te explicar aqui o que vai acontecer, tá? Então aqui, primeiro ponto, a galera viu que o preço da emissão foi de R$94. A última emissão, se a gente pega aqui, ó, vamos entrar aqui, a Word facilita demais isso aqui, né? A gente vem aqui, ó, oferta pública, distribuição de cotas. Temos aqui o anúncio de início no dia 5/8. E aí a gente volta lá no anúncio de início da última subscrição. Olha lá, no dia 29/9, se a gente pega aqui, ó, vral, e a gente olha aqui, ó, o preço unitário foi de R$100,20. Então, a última subscrição subscreverá R$100,20. Nessa subscrição, eu tô fazendo subscrição a R$94,25, ou seja, caiu o VP, eu perdi R$6 de valor patrimonial aqui. O que aconteceu? Essa é a dúvida que você tem que fazer. É isso que você tem que perguntar. Não é, ofertinha, não sei o quê. A oferta em geral vai ser boa, cara. Um gestor não vai dar uma gestão grande, não vai dar um tiro no pé tentando emitir 10 bilhão. Pô, vai virar chacota, né? E vai acabar. Aí a taxa de administração dele que ele ia ganhar, porque tá aumentando o fundo, pô, vai virar chacota, vai perder. Então, não seja tão simplista assim. O que você tem que se perguntar é, por que a cota caiu? O que aconteceu? O VP caiu, né? Por
que aconteceu? O que eu posso esperar disso? E aí, beleza, vamos continuar aqui então. Então aqui, chegando neste ponto que já foi batido a cota do mercado por conta da última subscrição, por conta do cenário macroeconômico, pressão vendedora, assim como tá no GGRC, no GARI, pô, agora é uma subscrição 3 vezes maior, né? A galera falou assim, nossa, eu nunca mais vou conseguir ver a cota do TRXF a R$100. Se valorizar pro VP de 1, fica 94 agora. Eu nunca mais vou conseguir ver, ué. Então eu vou já vender essa cota agora. Porque se os caras começarem a comprar tudo da cota aí, se a pressão vendedora agora já não tá sendo suportada, mas depois, entende? Essa que foi a dúvida da galera. Aí beleza, vamos continuar aqui. Então, você viu lá que aquele 2,1 bilhão pode ser que seja pago com cotas, porque lançaram uma subscrição de 5 bi, podendo ir até 10. Ou seja, se a gestão falar assim, ó, é 5 bi, mas pode ir até 10. Não foi um lote de 25%, 50%, pode ir até 10. É porque já deve ter um imóvel ali de olho, né? Não sabemos, mas deve ter, né? Então, beleza. Vamos fechar isso aqui, vamos pro próximo. Olha só, aí aqui lançaram, tá em ordem cronológica, tá? Aqui já tá 5 de agosto, 3 dias atrás. Lançaram aqui, ó, a compra de um galpão logístico. O imóvel tá alocado, com vencimento aí dia 11 de fevereiro de 2030, vai ser pago 210 milhões e aqui ele explica como, ó, 55 milhões em moeda corrente nacional, 75 milhões em cotas de emissão. Isso aqui vai pagar 125 mil. O restante, saldo remanescente de 80 milhões, vai ser pago 40 milhões até dia 30 de dezembro e a segunda parcela no 14º mês. Aqui também não fala se vai ser moeda corrente, né? Porque esse valor pode ser ajustado em IPCA, por exemplo, e no final de dezembro ser 82 milhões lá, a parcela de 40 milhões ser 41, mas pode ser pago em cota ainda, não sabemos. Pode ser que seja pago em cotas. Beleza? Então aqui a gente já tem essa compra. Aí depois, o que ele faz aqui, ó? Ó, pra você ver o tanto que o TRXF é movimentado. Aqui já foi venda. Então eles estão comprando, aqui foi venda. O valor da venda acordado foi de 109 milhões. 3 lojas do Grupo Pão de Açúcar. A serem pagos 54 milhões à vista e os outros 54 milhões a serem pagos em 6 parcelas semestrais e consecutivas de 9 milhões. Vai pagar de semestre em semestre durante 36 meses, né? Então vão ter 6 parcelas, 3 anos aí recebendo para poder conseguir aqui receber todo o dinheiro. Vai ser reajustado em IPCA aqui, tranquilo. O valor da venda gerou um lucro de 34 bi, o que fez 56 centavos por cota TRXF, uma tira aproximada de 13%. Olha só, o valor da venda está 14% acima do valor do último laudo e um cap rate de 6,3%. Ele está comprando a cap rate de 8 e vendeu a 6,3%. Então aqui a gente tem que falar, ele vendeu caro, ele fez uma boa venda. Se ele trocar os imóveis todos que ele tem hoje, imagina todos os imóveis dele, ele vendendo a 6% de cap. E pegando esse dinheiro e comprando tudo a 8% de cap. E considerando que as qualidades dos imóveis sejam iguais. Ele tá fazendo um spread aí de ganho de capital. Então essa venda foi boa. As outras últimas compras foram excelentes. Mas essa venda aqui foi excelente. A vender a 6,3% de cap é excelente. Então fez essa venda aqui, beleza? Vamos pro próximo fato relevante. Ó, fato relevante, contrato com Iguatemi no valor de 876 milhões, hein? Então, 2,1 mais 870 já foi 3 bi aqui. 3 bi de aquisição. Naquela dos galpão logístico lá, com aquele prédio da Cirela, mais esse aqui, que é um contrato com Iguatemi. Ó, 219 milhões em moeda corrente nacional e 350 milhões, que é uma parcela aqui de 570 milhões, né? Poderá ser compensados em créditos. Então, temos aí mais dinheiro indo em crédito. O restante, 306, vão ser pagos em 2 parcelas, sendo a primeira 131 milhões e a segunda 175 milhões. Ambas corrigidas pela variação do DI, sendo a primeira parcela em 12 meses e a outra em 24. Aqui, também não sabemos se vai ser em dinheirinho. Vai ser ajustado por DI? Vai ser, mas não sabemos se vai ser em dinheirinho, moeda corrente não, porque não fica claro. Pode ser que seja em cotas, mas é óbvio, só é 12 meses, 24 meses, então só se fosse outra emissão. Eu não acredito que vai ficar aberta aí essa emissão, 13ª, em 12 meses, porque a TRX, ela fecha as subscrições bem rápido. Então temos aí mais esta compra. Perceba que ele tá fazendo compra e tá pagando metade, as outras metades eles estão jogando para frente. Você vê que é um fundo que vai operar agora com um yield mais alto, porque ele despende de um valor e recebe o aluguel inteiro. Mas quando ele pagar o restante, o cap vai ajustar, vai diminuir. Inclusive, isso aqui é uma das explicações para a queda do VP, né? Você viu que ele vendeu imóveis do Grupo Pão de Açúcar, que já eram imóveis quitados. Ele vende aquele imóvel quitado, abate tudo isso do ativo, só que ele inclui outro ativo, 300 milhões, só que a dívida sobe mais, em proporção, né? Porque tá vendendo coisa quitada. Então, a alavancagem dele aumenta,
e o patrimônio líquido dele pode diminuir, beleza? Então, até aqui foram essas aqui as movimentações TRX. Aí, abrindo aqui o último relatório, a gente consegue ver, ó, vou clicar aqui em portal, aí você vem aqui, ó, informe mensal, e vamos abrir o último informe mensal aqui, ó, o último público, tá? Vou visualizar aqui no padrão da Word. Aqui você consegue ver, ó, lá em 10 de 25, VP 100, março 26, 100 e 95, julho 95 e 75. E este aqui é o informe antes do pagamento do dividendo. Fez o pagamento de 1,50 de dividendo. Então, o VP mesmo atual, se tivesse um outro documento público aqui, seria de 94,25. Então, caiu muito o VP, né? E aí, essa aqui é a dúvida que você tem que ter. Pô, o patrimônio líquido, ó, daqui de 6,3 para 5,9, não mudou o número de cotas, ou seja, o VP foi consumido e o patrimônio líquido mudou mesmo sem mudar o número de cotas, não teve subscrição aqui no meio, a subscrição vai vir a partir do próximo agora, né? Então você consegue ver que teve esse consumo aqui, ó, de 328 milhões, né? 328 milhões foi pro ralo. Onde que tá esses 328 milhões? É aí que eu entrei em contato com o RI, fui lá e conversei com eles. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Inclusive, parabenizar aí o pessoal do RI lá do TRXF, que eu mandei mensagem aqui no sábado, hoje, eu mandei hoje de manhã para gravar o vídeo para vocês. E os caras responderam, na verdade, que foi a Beatriz que me respondeu. Excelente, e esclareceu aqui o que aconteceu, tá? Ó, eu perguntei, por que o VP caiu de 101 em janeiro para 95,75 em junho? Pela geração operacional, era pro VP ter aumentado, já vou te explicar o que é isso. O que me leva a crer que foi alguma marcação ao mercado, seja em CRI ou FI, ou alguma avaliação dentro dos FIs casca, que não dá pra gente ver no relatório. Tem algum detalhe que eu tô passando? Aí olha a resposta. Basicamente, hoje temos uma assimetria. De um lado, a dívida do TRXF é atualizada diariamente pelo IPCA e CDI. Do outro, temos uma maior parte do patrimônio investido em imóveis, cujos valores patrimoniais são atualizados uma vez no ano. E hoje reflete laudos de dezembro de 2025. Isso aqui ela tá corretíssima. Olha para você ver. O laudo dos imóveis antigos, né? Pensa nos imóveis antigos. Os imóveis novos, que ela tá comprando agora, já vem com um laudo antigo também, mas é internalizado isso aqui no VP. Mas imagina que essas 3 lojas do Grupo Pão de Açúcar que eles venderam, foi avaliado lá em dezembro. Eles venderam agora com 14% acima do laudo. Então, se ele fosse reavaliado agora, vamos supor que agora fosse dezembro de 2026. Quando fosse reavaliado, teoricamente teria uma valorização. Se tem valorização dos imóveis, o VP volta a subir, beleza? Aí eu mandei um áudio aqui para ele, e aí ela até citou um exemplo aqui, ó, bem legal. Ó, por exemplo, o Hospital Albert Einstein do Parque Global, que até a semana passada era o ativo mais valioso, foi adquirido por aproximadamente 600 milhões. Foi comprado em 2024 e não teve seu valor patrimonial ajustado em 2025. Como a entrega está prevista para o segundo semestre deste ano, ele será avaliado no próximo ciclo, refletindo seu valor justo. Perceba que tem sim a capacidade de valorização desse VP. E aí eu fui para finalizar e deixar bem claro aqui, inclusive para vocês, para você ver que não sou eu que estou falando, mas sim o próprio RI do TRX. Olha lá. Isso é mais por conta dos movimentos atuais do TRXF, certo? Eu digo, como está muito movimentado, abre esse gap de VP até a próxima avaliação. Vou te mostrar isso aqui na planilha, vai ficar completaço esse vídeo. Eu não tenho esse dado aqui, mas desde o início do FI, inclusive ano passado, 2025, que ele cresceu também, não tivemos variações assim, né? Afinal, o FI ainda era menor e tinha menos gaps potenciais de avaliação, correto? Certo para as duas perguntas. Atualmente, o fundo está muito maior e, em termos de PL, a alavancagem cresceu também. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Se eu vendo um imóvel quitado e compro outro imóvel e alavanco isso, eu tenho mais alavancagem em relação ao ativo. E é justamente isso que aconteceu, mas já vou te explicar em gráfico, vai ficar bem fácil de entender. Tivemos movimentos de reciclagem do portfólio, na venda de 9 imóveis nesse ano, que corrobora a queda patrimonial. Eu citei sobre os 3, né, mas eles venderam até mais imóveis. No caso, porque sai o ativo quitado e fica o ativo que tem alavancagem, logo a proporção ativo passivo diminui e cai o VP. Beleza. Aqui, perfeita explicação dela, tá? E aqui eu criei uma tabelinha só para você entender. Ó, só para você ver que não é problema operacional do fundo, tá? O VP inicial lá em janeiro de 2026 estava 101,01. O resultado operacional, quanto que ele gerou de dinheiro, imóvel, venda com lucro, essas coisas, foi R$ 5,44. E ele distribuiu R$ 5,22. Porque tem gente que não sabe nada sobre fundo imobiliário e fala assim, ah, o VP do fundo cai porque ele paga dividendo. Aí ele vale 100, paga R$ 1 de dividendo e aí agora ele vale 99. E aí você só vai recebendo ali e o VP um dia vai sumir. Que basicamente foi o que aconteceu nessa subscrição, que ele valia 95,75 de VP, pagou 1,50 de dividendo, ficou valendo 94,25. Aí tem gente que não sabe nada sobre fundo imobiliário e fala, tá vendo aí, ó, o dividendo sai do valor da cota e aí isso vai consumindo VP. Isso, contabilmente falando, é correto. Só que
a distribuição é sobre lucro. Então aqui você consegue ver que se a gente fosse pegar o VP teórico após a distribuição, o VP teria que ter aumentado de 101,1 para 101,23, porque eles geraram R$ 5,44 e só distribuíram R$ 5,22. Então a distribuição vem daquilo que ele gera. Não é tipo, eu tenho 100 de VP e vou só distribuindo R$ 1 por mês e em 100 meses eu desapareço. Não, eu tenho 100 de VP, aí eu gero R$ 1 de dividendo, distribuo esse R$ 1, volto pro 100 de VP. Aí eu gero R$ 2, distribuo R$ 2, volto pro 100 de VP. Aí meus imóveis valorizam, vai para 105 de VP, eu gero mais R$ 1, 106, eu distribuo 1, volto pro 105. E é assim que o fundo imobiliário cresce. É porque tem muita gente que não sabe sobre fundo imobiliário e fica fazendo videozinho aí, porque é mais fácil você ser muito contrário a um ponto do que estudar para tentar explicar de verdade, né? Mas tudo bem. E aí tivemos outros efeitos contábeis e patrimonial que consumiu R$ 5,48 da cota. Então, o VP lá em janeiro de 2026 era 101,01 e finalizamos junho aqui com 95,75. Se a gente tivesse um gráficozinho aqui de julho, que eu não coloquei, seria 94,25, que foi o preço da subscrição, beleza? Aqui é explicado, ó, se a gente levar em consideração março versus junho, o que aconteceu? Ó, os ativos subiram. Você vê aqui que subiu de 9,5 bi para 10 bi. Então a gente subiu aí 450 milhões em ativos. Só que os passivos subiram de 3,2 bi para 3,9 bi. Então o ativo subiu 400, mas os passivos subiram 700. É aí que está a diferença. 300 milhões que gera essa queda do VP, que o passivo está aumentando. Léo, então isso é muito ruim? A dívida financeira vai acabar corroendo o fundo e ele vai só consumindo VP, aí ano que vem vai estar 80 e depois 75. Não, calma, Calabresa, não é bem assim. Quando tiver a reavaliação patrimonial, se a reavaliação patrimonial aumentar o ativo, essa proporção volta a ficar assim. Se eles quitarem com o fluxo que eles estão gerando, venda com lucro, alguma coisa do tipo, se eles quitam a alavancagem, esse VP aumenta também, porque eu vou manter o meu ativo e diminuo o meu passivo. Qual que é o problema aqui, né? Problema é que eles operam alavancado. É a característica do TRX-F11. Se você entra no TRX-F11 e acha que eles vão quitar essa alavancagem, eu duvido, porque isso é o DNA deles. Eu, por exemplo, se eu fosse gestor do TRX-F11, eu não quitaria a alavancagem. Esse é o jeito de operar do TRX-F11, porque eles fazem muita movimentação. Como eles fazem muita movimentação, gestão ativa, pô, a alavancagem é vantajosa. É óbvio que é aquele negócio da história da faca. Pode cortar a picão, pode cortar seu dedo também. Então tem que ficar esperto com isso que você tem que acompanhar. Então aqui você consegue ver, ó, o resultado operacional foi de 5, teve as distribuições, sobrou dinheiro, o VP aumentou pelo fluxo operacional. Só que aí tivemos outros efeitos contábeis aqui. Quais foram esses efeitos contábeis? Hoje na carteira ele tem CRIs, e esses CRIs podem sofrer marcação ao mercado negativa. Isso oscila o valor patrimonial. Ele tem FIs, tem um FI na carteira. Se o FI cai, o valor patrimonial cai. E aí vem a explicação da Beatriz. Pô, eu tenho dívidas, passivos, que são ajustados diariamente pelo IPCA. E aí, diariamente, eu tenho um aumento do passivo, antes da amortização, né? Óbvio. Só que os imóveis eles são avaliados anualmente. E eu estou numa fase onde eu estou comprando mais ativos alavancados. Aí eu tenho vários imóveis que ainda não foram reavaliados e eu estou comprando com um pouquinho mais de alavancagem, ou seja, estou aumentando a proporção de alavancagem, que é reavaliada diariamente. Ou seja, vai ficando esse gap. Então é como se ele comprasse a 100, vai caindo pelo gap, 95, reavalia, pô, 100. Aí vai caindo, vai caindo. Se ele continua tão movimentado assim, se ele parar ano que vem, por exemplo, e reorganizar, vai ficar no 100. É porque hoje você olha até 2020 e fala, pô, de 2020 para cá o VP tava crescente e agora caiu. Não é que tá ruim agora. Poderia ter ficado no 100, seria muito melhor. Só que aí ele não estaria fazendo esses movimentos. Então depende do que você quer. Você quer o fundo maior, grandão, basicamente aí com todas as tipologias de imóveis, te pagando aí 93 centavos, 1% de yield, essa renda contratada a R$85 é 1,2%. Você quer isso? Porque se você quer isso, você tem que entender as consequências do que o gestor tem que fazer. Não tem como ele conquistar tudo isso sem emitir cota, sem comprar novos imóveis, sem aumentar a alavancagem. Não tem como. Daí que a gente vê, ó, as securitizações versus os ativos líquidos. Ativos líquidos são aquilo que eu consigo tirar do caixa para poder pagar. Eu tô vendo aqui as securitizações aumentando, então o meu passivo tá aumentando, né? Minha obrigação por securitização, CRI e tal, tá aumentando. E os meus líquidos aqui estão diminuindo. Ou seja, a minha proporção, isso aqui falando de ativo líquido. E passivo tá caindo. Tenho mais passivo, consome um pouquinho do VP mesmo.
Porque o VP é ativo menos passivo. Se esse sobe um pouquinho e esse aqui fica, eu diminuo o VP, né? Você vê o gráfico da alavancagem líquida aqui subindo um pouquinho. E aí, pra gente finalizar, e eu te dar um panorama geral, até porque já tem 51 minutos, meu amigo. Ainda bem que Deus me abençoa, porque imagina se isso aqui fosse sofrido pra mim. Imagina se eu sofresse pra gravar cada vídeo. Eu dou play aí, mano. Quando eu olho aqui já tá 50 minutos. Graças a Deus, Deus me deu esse prazer em gravar vídeo pra vocês. Essa vontade que eu tenho de te explicar. Essa vontade de esclarecer. Não sei de onde que vem não, cara. Essa força vem de outra... É Deus mesmo abençoando, porque não tem outra explicação. Aqui a gente consegue ver, ó, o patrimônio TRX-F11, que você consegue ver no TRX-F11, tá? Você vai ter que fazer uma busca. E aí eu até peço a gestão aí do TRX, o RI, que ele venha mais claro nessa parte, porque cada vez quando a gente vai aumentando ainda mais a complexidade estrutural do fundo, mais difícil fica para você avaliar, né? Porque, por exemplo, o Hire 11 tem dívida, mas a gente não consegue ver isso aqui no TRXF. Aqui eu tô vendo o patrimônio do TRXF. Então seria legal, aqui já tem 33 páginas, poderia subir para 50 páginas, mas detalhar bem bonitinho os passivos e tal. Fica mais fácil, inclusive, das pessoas que são mais leigas de ler, não ter medo, e das pessoas que normalmente gravam vídeo, não gravar vídeo errado, né? Às vezes um cara vai aqui na maior boa intenção tentar passar uma informação, mas aí ele não estuda direito, não abre os relatórios, não abre lá os informes mensal e tal, e passa uma informação errada. Aí complica, né? É ruim pro TRXF, entendeu? Então aqui a gente tem o TRXF com alavancagem de relação de securitização sobre ativo de 29%. Aí você pensa que isso aqui é toda a alavancagem do fundo? Não, porque tem a alavancagem por obrigação de imóvel, por aquisição de imóvel. Isso aqui é só por securitização. E aqui a gente tem o patrimônio do TRXB, que é um pedaço ali do TRXF, tá? Foi uma estrutura que foi criada para poder possibilitar a compra nessa época aqui. O gestor até falou na live que a gente gravou sobre o TRXB, e aqui também tem uma proporção de relação de securitização sobre ativo de 30%. Então estamos aí na casa dos 30% de recebíveis sobre total, e ainda tem a alavancagem líquida aí de 20%. É uma alavancagem parruda. Se a gente pega aqui, ó, o último relatório público, e a gente vem aqui na parte passivo, ó, ele tem securitização de recebíveis de 2,5 bi, que é utilizada para poder fazer essa conta aqui, tá? 2,7 bi aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem 2,56. Só que outra coisa que você não viu, ó, obrigação para aquisição de imóveis e outros valores a pagar. Vrau. Então, quando a gente olha aqui o que realmente é a alavancagem só do TRXF, tá? Eu não tô levando em consideração o que tá lá no Hire, TRXB, só o que tá no TRXF. Ó, 705 mais 2,506 mais 592. Isso aqui é realmente os passivos do fundo. Aí a gente vem aqui, ó, em ativos, tô te ensinando a calcular só, tá? Tô só te ensinando a calcular, que depois eu vou te mostrar um jeito mais fácil de você pegar isso aqui. Vem aqui em ativo agora, ó, e divide pelo total aqui, ó, dividido por 9,935. Daí, ó, uma alavancagem bruta quase de 40%, beleza? Quase 40%. Aqui quando você vem em passivo, na Word, baixa aqui, ó, você já consegue ver a alavancagem bruta aqui. E a líquida fica um pouquinho diferente do que é calculado para eles lá, porque você vai entender se você ler bem bonitinho aqui o que eu explico aqui, beleza? A Word, ela faz um cálculo de alavancagem líquida um pouquinho diferente. Dito isso, vamos para minha conclusão aqui, né? Pô, vou comprar TRXF a este preço, o que eu vou fazer? Se eu acho que a galera tem que vender TRXF, eu tenho que comprar mais? Vou ser bem sincero aqui, tá? Eu não tenho TRXF11 na carteira, e você vai saber se eu vou colocar TRXF11 na carteira quando eu gravar um vídeo do Rumo ao 100K, Adeus INSS. Eu sempre vou gravar, sempre vou ser muito didático. Não acho que é um mau momento para você entrar em TRXF, tá? Só que você tem que entrar sabendo de 2 pontos. Primeiro ponto, a gestão é muito ativa e você tem que deixar a gestão trabalhar. Se você não confia na gestão, não entra, cara. Não entra. Porque você entrar, ver uma queda dessa e ficar desconfiadinho da gestão, é psicologicamente muito ruim. Porque você fica preso no investimento, porque já caiu aí 12% no último ano. Você fica preso que você não vai vender. Pô, você vai vender com 12% de prejuízo só por conta de o que você acha que é. Tem que ter pelo menos um fato comprobatório de que a gestão é ruim, né? Até então, não é. Tá fazendo tudo direitinho. E outro ponto que você tem que entender. Cara, esse modelo de compra com cotas é muito inteligente. Só que ele trava o cotista. E aí você pode enxergar copo meio cheio ou meio vazio. Qual que é a forma de enxergar o copo meio cheio? Pô, a cota vai ficar travada nos 85, nos 88, nos 91 por mais 1, 2 anos? Bom demais pra mim, porque eu vou ter mais tempo pra comprar. E você pode olhar o copo meio vazio. Pô, caramba, se eu precisar sair do fundo, eu tô no prejuízo. Eu não vou conseguir sair do fundo, eu não consigo a liquidez. Se ele tivesse negociado lá o valor justo, eu venderia, conseguiria liquidez. Então é um investimento, não só o TRXF, tá? Mas todos os fundos que fizerem essa prática. Por exemplo, até o HGLG, né? O HGLG tá sofrendo com isso também. O GGRC, o GAR. Então esses fundos você vai ficar meio preso neles. Então seria aquele tipo de investimento que você quer colocar o
dinheiro, que você vai contratar uma taxa de pagamento aqui, meu amigo, de 14% num fundo de tijolo, alta qualidade, é muita coisa. Mas você tem que ter essa ciência, beleza? Senão você vai só ficar assustado. Sem brincadeira, investidor não tem que ficar assustado. Se tá ficando assustado, você tá toda hora, qualquer notícia, a BR Parts caiu a R$13. Você, ai meu Deus do céu, que susto. Ah, Vale caiu, Petro caiu, BB Seguridade caiu pra 38, ai meu Deus do céu, TXF caiu pra 80. Se você tá assustando assim, o que te falta é conhecimento. Sinto muito lhe dizer, é conhecimento. E eu deixei aqui pro final do vídeo para te convidar pro Projeto IT. Vai ser o penúltimo convite que eu vou fazer. Só vou fazer mais esse convite na segunda-feira, porque as aulas começam na terça. Se quiser aprender de verdade, analisar ativo, se quiser aprender de verdade como ver quais são os ativos que estão em oportunidade, quer aprender de verdade como montar uma carteira forte, pra você não ficar tomando esses sustinhos aí toda hora. Se você quiser calcular preço teto de ativos, se inscreve aqui nesse QR Code, link aí na descrição. Você aprender no Projeto IT, vai ser 6 horas de aula comigo, gratuito. Vai pagar nada, só vai precisar papel e caneta, né? Vai custar pra você R$1, uma canetinha Bic e um papelzinho, duas folhas Chamex, 3 folhas Chamex, beleza? Na minha opinião, quem tem e confia na gestão, um ótimo momento para continuar comprando. Quem tá assustado, não confia na gestão, melhor sair mais cedo possível, melhor sair mais cedo. Vou esperar recuperar. Será que se não sair outro fato relevante, esse negócio afundar mais aqui, você não vai ficar mais assustado ainda? Não acredito que TRXE vai ficar nessa casa aqui dos 85, tá? Ele pagaria 1% de yield a 85 centavos. O guidance tem que cair aí 5% da banda inferior para poder chegar no 1% de yield ao mês. O normal, é o que nós estamos mal acostumados, o normal é 0,8%, 0,7%. Estão pagando pra caramba, esse aqui tá pagando pra caramba. Tô repetindo várias vezes, né, pra você entender que tem o seu risco e a rentabilidade é atrelada ao risco. Beleza? Fica com Deus. Pai do céu abençoe vocês.